Amados, o capítulo 1 e 2 de Gênesis está acontecendo toda a formação do homem e da mulher. Gênesis capítulo 2, Deus aqui ele está... tem gente que acha que isso aqui é a historinha da carochinha, mas aqui tem princípios espirituais muito fortes. E eu quero falar com você rapidamente algumas coisas aqui. Assim, pois, Gênesis 2, verso 1, vou ver a revista atualizada. Por favor, Abraham, se você conseguir. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque ele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E esta é a Gênesis, esse é o princípio dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Verso 5 eu estou lendo agora. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Verso 7, será que você pode ler comigo lá, por gentileza? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e fez o quê? E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A primeira ação, Deus ele cria todas as coisas, ele cria a erva, cria o campo, cria tudo, e ele vai colocar um homem para lavrar. E ele pega este homem, forma do pó da terra, e a primeira ação que Deus faz em relação ao homem é soprar nas narinas dele. Essa palavra soprar nas narinas, essa palavra fôlego, essa palavra é lá nos originais, é a palavra ruap, ou ruap, que significa espírito, vida espiritual. Amém? Vida no espírito. Então, quando Deus ele forma o homem, o objetivo do homem é que Deus, ali quando ele cria, ele chega para aquele boneco, porque havia um boneco, não havia fôlego de vida nele. Quando aparece aquele boneco, Deus cria aquele boneco. Será que esse boneco era bonito ou feio, gente? Lindo, óbvio, tudo que Deus faz é bom, amém? E aí então ele ruap, ele libera fôlego, ele libera o espírito, e este homem passa agora a viver pelo sopro de Deus. Repete comigo: o homem no plano original, ele vive no sopro de Deus. Amém? Então qual era o objetivo de Deus? Depois ele cria a mulher, e este homem era tão perfeito, tão cheio do fôlego de Deus, que da própria mulher, desse primeiro molde, Deus cria a segunda criação, que é a mulher. De tão perfeito que era esse homem, de tão a imagem e semelhança, de tão fôlego de Deus que ele tinha, que Deus, a partir do próprio homem, cria a mulher. Ele fez um primeiro molde. Amém? E lá em Gênesis 1, 26, você vai ver que este homem que traz o fôlego de vida de Deus, junto com a sua mulher, ele tinha por missão, ele tinha uma missão de Deus, que assim como Deus, através daquele homem que tinha o fôlego do Espírito, que vinha do próprio Deus, gerou a mulher, Deus queria então que a missão do homem e da mulher, que estavam debaixo desse fôlego de Deus, era reproduzir outras pessoas que também tivessem o fôlego e o sopro de vida que vinha de Deus. Posso ouvir um glória aqui? Então o plano original de Deus, quando ele faz ruap, era criar homens, o homem e a mulher, que reproduzisse esse fôlego de vida para outros. E aí em Gênesis 1, 26, está escrito, põe lá para mim, por favor, Abraham. Gênesis 1, 26, por favor, lindo. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem,
conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre as espécies do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Verso 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, e a mulher à imagem de Deus, Deus os criou. Verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: vocês sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Sejam fecundos, baseado nesse fôlego de vida, baseado... Abaixa um pouquinho a música, por favor. Você está sozinho aí por quê, Abraão? Te abandonaram? É? Ok. Nem estava escalado, te largaram sozinho, né? Então o que acontece? Baseado nesse fôlego de vida, baseado nesse ruap, Deus ele abençoa este homem, essa mulher, e diz: eu abençoo vocês, e esse fôlego do meu espírito que eu coloquei dentro de vocês é para que vocês sejam fecundos, ou seja, que haja fertilidade na vida de vocês, que vocês gerem outros com o mesmo espírito, na mesma imagem e semelhança, que vocês se multipliquem, que vocês sejam fecundos, que vocês dominem. O que é isso? Tenha governo, mas não governo da força do braço, era um governo do ruap, do fôlego de Deus, que Deus liberou sobre esse homem original. Posso ouvir um barulho aqui nesse lugar? Só que tem um detalhe: o pecado entrou. Quando o diabo conseguiu, através da serpente, enganar a mulher, e a mulher enganou o homem, eles perderam esse ruap. Eles perderam o fôlego de vida. Eles continuaram agora com uma vida natural. Eles continuaram com uma vida do dia a dia. Uma vida também que temia a Deus. Só que a hora que eles vão gerar, eles não geram mais segundo o ruap, o fôlego de Deus. Eles geram Caim e geram Abel. Um sai pastor de ovelha e o outro sai assassino. Ou seja, houve uma deformidade no processo de reprodução e multiplicação. Houve uma deformidade no DNA da multiplicação e da reprodução. Repete comigo bem forte. Houve uma contaminação no DNA do fôlego de Deus. Então agora o homem e a mulher, eles geraram ou não geraram? Adão coabitou com a sua mulher e geraram Caim e Abel. Um pastor de ovelhas e o outro assassino. Um invocava o Senhor, o outro não. Por quê? Porque quando há uma mistura no DNA, e a coisa não é feita debaixo do fôlego do Espírito, sempre haverá distorções. E esse DNA, ele só foi corrigido quando Jesus vem. Ele corrige. O pecado ele leva sobre a sua vida na cruz. E todos quantos recebem Jesus, recebem de volta o ruap, o Espírito Santo. Abra lá em João. Vocês estão comigo? Quem está entendendo? Irmão, de terça-feira é feijoada. E de domingo é feijoada com bacon e pimenta. E nas celas é feijoada com bacon, pimenta e um pouquinho de... Então. E o quê? E o tangue, que é bom demais. Evangelho de João. A gente desacostuma, só começa a usar a Bíblia eletrônica, a gente vai se perdendo os dedos aqui. João capítulo 20, verso 19. Jesus morre na cruz, ele assume todo o pecado, Jair, mas ele ressuscita ao terceiro dia. João, sabe o que foi que Jesus fez naquela cruz? Ele foi assumir, Elson, todo o DNA contaminado pelo pecado que havia no ser humano, ele levou sobre ele na cruz do Calvário. Ele levou o DNA. E todo aquele que crê em Jesus, ele vai ter de volta o fôlego de Deus.
E onde que acontecem as guerras? Como está escrito lá em Gálatas 5, 22 a seguir. Que a carne luta contra o espírito. O que acontece? Nós fazemos muita batalha espiritual contra demônios, mas a principal batalha espiritual é a nossa carne contra o espírito. Sabia disso, querido? Porque o demônio, ele só atua onde eu der legalidade na minha carne. Isso para eu que tenho Jesus, o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, ele tem porta aberta. Ou seja, nem porta tem. Ele já tem controle e domínio sobre aquela vida. Por isso que Jesus veio para destruir e desfazer as obras do diabo. Que nem 1 João 3 está escrito. Verso 8, se não me falha a memória. Alguém está aí comigo? Então, preste muita atenção. Aqui em João, capítulo 20, verso 19 a seguir, Jesus está ressuscitado e os discípulos estão morrendo de medo, e Jesus atravessa a parede, as portas trancadas, e ele aparece e conversa com os discípulos. Olha aqui, ó. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês, ou paz seja convosco. E dizendo-lhe isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, o que ele fez? O que ele fez? Ruab. É a mesma palavra de Gênesis 2. É a mesma palavra que saiu da boca de Jesus lá no original. E tendo dito isto, Ruab. Fala para o vizinho aí, acorda ele e diz assim: Jesus devolveu para os discípulos o fôlego do Espírito Santo. Amém ou não amém? Então, Deus no plano original, Ele olha para o homem, para Adão, olha para sua mulher e Ruab para Adão, e de Adão ele multiplica uma mulher, que deveriam multiplicar, que deveriam reproduzir pessoas que trazem o fôlego de Deus. O pecado contamina, e agora o ser humano traz contaminação. Ele está morto, o espírito dele não está conectado com o Espírito de Deus. Jesus vem e ele tira esse pecado, essa iniquidade, para que todo aquele que crê na obra da cruz tenha o seu espírito reconectado com o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é conectado com o Espírito dele. Ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu não me torno crente, eu não me torno evangélico, eu me torno alguém que estou andando no fôlego de Deus. Você já viu aos Coríntios, capítulo 6, que fala: não entre em julgo desigual? A gente pensa, eu vou na igreja, ele não vai. A gente pensa que é essas besteiras. Julgo desigual é: eu tenho o fôlego e aquela pessoa não tem. Filma só esse lado. Eu e você temos o fôlego do Ruab. A minha conversa não tem nada a ver com conversa natural. A minha mentalidade não pode ter nada a ver com a mentalidade natural contaminada do DNA. E esse fôlego que ele lançou lá em Gênesis 2, que ele sopra, e aquilo que ele declara em Gênesis 1, 26, 27 e 28, que ele envia este homem com fôlego para a reprodução, Jesus diz para os discípulos agora: assim como o Pai me enviou, eu envio você. E eu imagino aqueles caras com medo, trancados as portas, dizendo: e como que a gente faz isso? Onde você quer chegar com isso, pastor? 9:09 da noite. Eu quero chegar aqui. Esse fôlego do Espírito que está dentro de mim, para você, é para nós ganharmos almas para Jesus.
Não, a pessoa não quer saber de nada. Não é que ela não quer saber de nada, ela não tem esse fôlego. O espírito dela não consegue entender o que o Espírito Santo fala através de você. Por isso que lá em João 14, verso 15 a seguir diz: o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence? Mas quem leva o Espírito Santo para aquela pessoa? Eu quero só fazer uma pergunta aqui. Tem gente cheia de Espírito Santo aqui nesse auditório? Não. Aqui, Alexandre, filma aqui. Aqui, filma aqui. Tem gente com fôlego de vida aqui? Agora pergunta para... Não pergunta não, vou falar com esse lado aqui. Pergunta para o vizinho: e por que a gente tem tanta vergonha de falar de Jesus para as pessoas? Pergunta para o vizinho assim, pergunta assim: e por que a gente dorme tranquilo quando fica 2 meses sem vir um visitante na nossa célula? Por que a gente consegue ficar tranquilo quando a gente passa uma semana sem ter falado do amor de Deus para alguém? Claro que eu não estou generalizando 100%, e também não estou pensando em ninguém. Estou querendo só que a palavra de Deus me desafie e te desafie. Quem aqui faz parte de uma célula? Levanta a mão. Nossa, desculpa, eu não queria te acordar. Quantos aqui participam de uma célula? Levanta a mão. Naquela célula, lugar onde tem gente cheia do fôlego de Deus. Quem está aí? Ô Ezequiel, vem cá, Ezequiel, corre aqui. Acaso esses ossos secos podem reviver? Ou tu sabes, Senhor? Então, profetiza, filho do homem. Profetizar, assim te diz o Senhor: esse que você vai casar com a Mariazinha. Não. Profetizar é liberar Ruape. E onde tem Ruape é o mover do Espírito. Onde tem mover do Espírito tem milagre criativo. Quer ver? Olha um líder de célula que está cheio do fôlego de Deus. Essa célula vai crescer, ela vai multiplicar, ela vai ganhar almas. Olha um líder que está com o DNA contaminado com o fôlego de Deus e com contaminação do mundo. Essa célula que ninguém quer saber de nada. Turma desanimada. Há um supervisor que está cheio do fôlego de Deus. Gente, vamos reunir daqui a pouco na roda. Qual é a estratégia para esse mês a gente ganhar pelo menos uma alma na nossa célula? Pelo menos. Eu não sei. O que você pensa? O que você pensa? O que você orou? O que o fôlego de Deus, o que o Espírito está te colocando? Só que se a gente bobear, a gente fica tão natural, meu irmão, que a gente esquece o porquê que temos o fôlego de Deus. Sabe por que eu tenho o fôlego de Deus? Eu tenho o fôlego de Deus para treinar milhões e milhões de pastores, de líderes, de apóstolos no Brasil e no mundo inteiro. E você? Talvez o teu fôlego que Deus te deu é para ser um excelente anfitrião. Talvez o teu fôlego de vida que Deus te deu é para você ser pastor de uma igreja. Talvez é para você ser um excelente discipulador, para discipular 3 pessoas. Nesses 3, um é um apóstolo Paulo do século 21. Fala para o teu vizinho: eu não sei, mas uma coisa eu sei. Não, irmão, fala forte. Uma coisa eu sei: você não foi salvo só para virar um crente, ou para deixar de ser da religião A para a religião B. Não, Jesus, Ele soprou Ruape na sua vida. Dá um grito: eu tenho vida de Deus dentro de mim. Isso é grito, meu irmão. Grita: eu tenho. O que você tem, vaso? Agora só as vasas. O que você tem, vaza? Não vaza nada, que quem vaza tem brecha. Você não tem vaza não. Só os ungidos e as ungidas agora. Eu tenho o fôlego. Eu tenho o fôlego de Deus dentro de mim.
Amém ou não amém? Acaso esses ossos podem ressuscitar? Tu o sabes, Senhor. Então, ô Zeque, abre a boca e libera o fôlego de Deus. Junta lá na tua reunião. Quantos líderes de célula tem aqui? Levanta a mão direita, só para eu ver. Líder de célula. Não, só os acordados. Levanta alto para eu ver. Alto. Dá um tchau para mim, só os líderes. Isso. Chega lá na reunião essa semana e fala: pessoal, é até novembro. Essa célula aqui vai ficar gente pendurada na janela. Pastor, isso aí é uma pressão gospel. Então arranca João 20 da tua Bíblia. Porque Jesus falou que assim como o Pai o enviou, e Jesus era o próprio Ruach de Deus. Ele falou: aguardem, que eu vou lá para o Pai, eu vou pedir para o Pai vai enviar outro, e ele tem o mesmo estilo de vida que eu tenho, porque eu sou ele, eu e ele somos um. E aquele que me ama, eu e o Pai viremos até ele, faremos morada dentro dele. Aqui dentro habita a Trindade. Aqui dentro habita a Trindade. E da mesma forma que a serpente veio disfarçada, o capeta veio disfarçado de serpente e conseguiu enganar a mulher e o homem dentro do Éden, do paraíso. Você acha que não vai tentar te enganar no escritório? Você acha que não vai tentar te enganar através da televisão? Você acha que não vai tentar te enganar no trânsito? Você acha que não vai te enganar na preguiça de você orar, de buscar, de ganhar almas? De pensar uma estratégia com a tua célula, como é que nós vamos ganhar almas esse mês? Ah, não, vamos esperar o ciclo. Não espera ciclo de nada. Você tem o fôlego de Deus. Meu irmão, talvez seja tarde amanhã cedo para aquela vida que passou na tua frente. Talvez seja tarde para ela amanhã. Era hoje. Então anda, acorda de manhã já ligado no fôlego de Deus. Porque onde tem fôlego, ele vai mostrar vale de ossos secos. É gostoso, quando nós estamos perto, ele tem vida de Deus, eu também tenho. Sim ou não? Alô, sim ou não? O que nós estamos tendo aqui nesse momento? Começa com cor, termina com munhão. O que nós estamos tendo? Por quê? Porque estamos debaixo do mesmo Espírito. Eu não tenho comunhão com o incrédulo, mas eu tenho vida que pode profetizar sobre o vale de ossos secos. E a hora que o Espírito dele recebeu fôlego, eu integro ele e trago para a convivência da célula. Isso tem um nominho chamado Fator Barnabé. Integrar. Tá junto. Vamos ficar de pé, acabei.